apresentação. Tá? Disse, Suzy. Olá, Rose e Gabi. Oi, Joy. É um... Eu sempre... Gente, boa tarde a todos. Eu sempre sinto falta de uma musiquinha ao fundo das nossas apresentações. A gente ainda vai aperfeiçoar isso, eu não sei por quê, que problema que dá. É que, da outra uma vez, a gente colocou e ficou uma coisa tão esquisita, rolfenha, um negócio assim, que a gente achou melhor nada. Tem horas que nada é melhor, nenhuma música, tá? Então, vocês viram ali as nossas programações, tem uma programação, vocês viram, assim, vastíssima, né? E eu queria destacar a nossa aula inaugural, que vai ser com Luiz Antônio de Assis Brasil, dia 1º de março, tá? É uma aula gratuita. Os próximos eventos também, vocês viram, né? Amanhã nós temos as Sextas com Letras, temos o concerto de poesia, e depois, então, começa a programação. E mais ao final, eu quero falar com vocês, chamar a atenção de vocês para as formações literárias que o IEL lançou no passado e que está lançando novamente, né? E é um curso de extensão de 160 horas, são formações literárias para escritores, tá? E formações literárias para mediadores de leitura. Esse é um projeto que a gente acarinha muito, que a gente tem trabalhado muito nele, tá, gente? E gostaria de pedir aos presentes que, se possível, divulguem as nossas formações, tá? Um dia eu vou fazer uma live especialmente sobre elas, tá? Talvez na do Assis Brasil eu fale alguma coisinha, mas não vou falar muito, porque o dia é dele, tá? E agora, o momento agora, né, é do Jorge de Lima, tá? Gente, esse grande escritor que faria, aqui são
são 130 anos, né, Cláudio? 130 em maio, né? Em maio, na verdade. Não, abril, 23 de abril. Não sei por que eu botei maio na cabeça, mas é abril. Tá? Mas Agora eu por isso lembrei que que é abril. é porque é o dia de São Jorge. Tá. Legal, legal. E então eu chamei o Cláudio Rodrigues para conversar conosco sobre a poesia, sobre a vida e a obra do Jorge de Lima. Pedi que ele fizesse uma seleção de textos para que a gente pudesse, quem não conhece, quem não viu, conhecer, para quem já conhece, relembrar, fora o que o Cláudio, né, acabou de terminar um trabalho exaustivo, né, longo, né, sobre o Jorge de Lima. E quando ele me falou, eu falei assim, Cláudio, você vai, vai nos falar, você vai falar conosco sobre o Jorge de Lima. Por que o Cláudio? Primeiro, o Cláudio é um poeta, ele, antes de mais nada, é um poeta. Então, nós vamos ter um poeta falando de outros poetas. E o Cláudio não é só um poeta, é um cara, ele é jornalista, é ensaísta, romancista, ele tem um trabalho pela literatura brasileira, né, a literatura brasileira contemporânea, quer dizer, eu falo contemporânea porque ele começa nos anos 70, mas ele continua produzindo incessantemente nos anos 80. Cláudio também é um artista multimídia, né? Ele é músico, ele é compositor, ele é cantor, tem programas, já trabalhou com programas de TV, né? Sempre ligado na literatura. Sem falar que é um querido amigo que eu conheci, né, no final da década de 70, quando eu ainda estava grávida da minha filha, que tem 43 anos. Então, ele, o Tanucci e uma turma grande que estávamos como nas trilhas da poesia Debutando. marginal. Tem muitas memórias desse momento, assim, até engraçadas e tal, que a gente lembra de vez em quando. Às vezes eu lembro o Tanucci disso, sabe, Cláudio? Então, assim, é um poeta que eu admiro, é uma poesia batalhadora, uma poesia extremamente musical e, ao mesmo tempo, ela vem... Os temas que ele traz para nós são temas, eu diria assim, populares, né? Falando quase sempre de coração para coração, muito líricos, não é? E combativos também. E por trás de todo um humor que tem, ele tem um combate, não é? Com a palavra poética. A luta dele é com a palavra poética. E eu pensei assim, eu acho que o Jorge de Lima precisa ser apresentado por um poeta, né? da magnitude aqui do Cláudio, porque foge um pouco aquelas apresentações mais formais e tal, e eu sei que a gente vai passar excelentes momentos na companhia dele e do Jorge de Lima, certo? Obrigados, bem-vindos aqui à nossa janela literária. Muito obrigado, Suzana. E você estava lembrando agora dos anos 70, né? Você sabe que eu estou fazendo um evento aqui na Ilha das Goiânia, onde eu estou morando, onde mora também o Mano Melo, né? Aí eu estou fazendo Mônica Montoni, né, que é minha mulher, e o Mano Melo. A gente está fazendo o Gigafone, que é o Sarau da Gigoia. E na semana que vem a gente vai fazer uma homenagem à poesia marginal. Então, vai estar aqui o Bernardo Vilhena, o Tavinho Paz vai dar uma canja, vai ter um pessoal que faz poesia marginal hoje, né? Que antigamente a poesia marginal era lá da contracultura, e agora é da periferia, né? É diferente, né? Mas é a poesia marginal ainda. E o Jorge de Lima? Continua, né? Continua na margem e, ao mesmo tempo, no centro. Né? Eu acho que Sim, é sim, um sim, movimento que vocês fazem. Né? sim. E vocês organizaram antologias, e fora assim, que a obra, né, acho que é do Cláudio, né, que ele trabalha com uma série de elementos diferenciados, gêneros diversos, né? Eu digo sempre que ele é um multiartista centrado na poesia.
na palavra, Muito bem. É. palavrão, né? A última fronteira que eu ultrapassei na literatura foi escrever um livro de contos, que é o livro No Bico do Corvo, que eu lancei pela Patois, editora Patois, no final de 2021. E assim, já escrevi romance também, sempre me desafiando, né, como poeta, né, e buscando novos limites, romper fronteiras. E eu estou gostando, assim, por exemplo, toda essa coisa de ensaio é uma coisa que eu amadureci muito nos últimos anos. E aí vamos entrar no Jorge de Lima, né? Esse livro aqui, que vocês, a Tati vai demonstrar a capa aí, que é Calunga, de Jorge de Lima, é um dos dois, três, quatro, acho que 4 ou 5 romances que ele fez, né? E esse é o de 1935. É um romance social, né? Dentro daquela linha do... Tchau, Bia. Dentro daquela linha do romance regionalista. Olha aí, está chamando aí, vai aparecer a capa do livro daqui a pouco. Olha a capa do livro aí. E dentro dessa linha do romance socialista, do romance regionalista, ele não teve muito destaque, né? Depois, porque o Calunga foi lançado em 35, foi assim, a década em que surgiu Graciliano Ramos, surgiu Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Zé Lins do Rego, tanta gente ali, né? E que escrevia esse romance regionalista, que era uma tendência muito forte ali. E o Jorge Lima, ele já vinha de um pouco antes, né? Dos anos 20 ali, e ele já tinha publicado um romance, e esse seria o tipo o segundo romance dele, né? Só que aí, na verdade, o primeiro romance dele, que era Salomão e as Mulheres, aliás, ele tinha publicado um Anjo também no ano antes do Calunga. Mas Salomão e as Mulheres, ele depois reescreveu e lançou como A Mulher Obscura. Mas esse Calunga é uma beleza. Eu conheço muito a poesia do Jorge Lima, né? Eu, desde o final dos anos 70, comecei a ler e ele se tornou uma referência tão forte na minha vida que eu comecei a divulgar o Jorge Lima. Assim, desde então, só na TV eu já fiz mais de 10 matérias, documentários sobre Jorge Lima. Assim, sempre que eu posso falar de Jorge Lima, eu falo, né? O próprio Gigafone de estreia foi em torno do Jorge Lima, né? E aí a editora Companhia das Letras me pediu para eu escrever o prefácio desse livro, né? Alfaguara, né? E para mim foi um prazer, porque eu tinha lido esse livro, eu tinha um certo temor de ler o Jorge Lima, romancista, porque eu adorava tanto o poeta que eu tinha medo de me decepcionar com o romancista, né? Sempre lembrando ali que o Guimarães Rosa, por exemplo, começou a escrever poemas, ele não publicou os poemas dele em vida porque ele achava que ele não era um poeta à altura do prosador, né? E o Jorge Lima, eu tinha essa cisma, eu falei, pô, como é que eu vou fazer, cara? Ele tem esses romances aí, eu tenho que ler e tal. E o primeiro que eu li foi o Guerra Dentro do Beco, que foi o último romance que ele lançou já no final dos anos 40, que é uma maravilha também. Agora, esse Calunga, esse romance se passa na, naqueles mangues das Alagoas, porque lá é cheio de lagoas, né? Tem a Lagoa Mundaú, tem a Lagoa Manguaba, tem a Lagoa do Roteiro, tem várias lagoas lá. E lá tem uma população que vive de catar ostra, de catar sururu, né? de pescar e tal, e vive numa situação muito insalubre, né? E achei muito interessante, assim, enquanto o Jorge Amado trazia aqueles personagens, né, de beira de mar e tal, o Graciliano trazia aqueles personagens de beira de estrada, digamos assim, né? Personagem da seca mesmo, esturricada e tal. O Calunga ele se passa num outro Nordeste que a gente não está habituado a ver na literatura, que são nos manguezais, né? E o Jorge Lima conhecia muito bem aquela região, porque ele foi médico, a vida inteira ele foi poeta e médico, né? Trabalhando assim a rotina dele é uma coisa de louco. Depois a gente, se tiver tempo, a gente fala sobre isso. Mas ele sempre foi médico também, e ele era daquele médico que ia nas cidadezinhas, né, nos bairros afastados para cuidar das pessoas. E lá ele viu muito, assim, ele diz nesse livro que essas histórias que estão nesse livro aqui, tudo são histórias que foram contadas e que ele viu também acontecer, né?
E é uma coisa fabulosa, assim, porque também tem um trabalho de linguagem que antecipa o Guimarães Rosa em praticamente 20 anos, né? Em torno da coisa da linguagem oral, né? Então, acho, pô, fiquei deslumbrado assim, com o livro e com o convite para escrever o prefácio, né? O livro está saindo agora, a ideia é que a Alfaguara relance toda a obra do Jorge Lima, mas, obviamente, para lançar toda a obra depende dos primeiros títulos serem lançados e terem uma boa receptividade do público, né? E eu espero que esse livro venda muito, porque é um romance fabuloso, assim, é uma coisa de doido. Eu vou ler uns trechos aqui para vocês vão ver do que se trata esse Calunga, é uma coisa incrível mesmo. Mas eu estava falando um pouco antes, eu vou ler já já, mas eu estava só completar uma coisa. Estava falando um pouco antes, né, que na época em que o livro foi lançado, ele chegou a ganhar prêmios e tudo, mas depois foi esquecido esse livro, né? E, depois, e o Jorge Lima, ele é um fenômeno, assim, porque ele vivo, ele foi um poeta muito reconhecido e muito todo mundo conhecia o Jorge Lima, né? Principalmente por causa do poema Essa Negra Fulô, né, que correu o mundo, né, virou música na voz do nos anos 40 na voz do Dorival Caymmi e tudo. E depois Invenção de Orfeu, que é a grande obra dele, considerada a última obra, né, meio o resumo da obra dele, e que é considerado por muitos críticos, não só no Brasil, como na Europa também, nos Estados Unidos, como o grande livro de poesia publicado no século XX, né? E é uma coisa incrível, o século XX nos deu grandes poetas e ele ser considerado assim o grande livro do século XX, Invenção de Orfeu, é incrível. Mas aí, quando ele morreu, o que aconteceu? Os intelectuais passaram a estudar e divulgar só a parte final da vida dele, que foi a Invenção de Orfeu. Esqueceram aquela primeira fase dele, modernista, que é muito popular, né? E ele foi se isolando, né? Foi se tornando aquele poeta que foi sendo isolado, né? Foi sendo esquecido. E aí vem, nos anos 70, a Mangueira faz um desfile em homenagem a ele, aí ele vem, ganha um tempo ali que ele fica em evidência, aí depois volta um certo ostracismo. Então, eu costumo dizer que os grandes escritores, a gente tem que estar falando sobre eles o tempo todo, porque de 10 em 10 anos mudam as gerações, com Manuel Bandeira está acontecendo isso, Cecília Meirelles também, mudam as gerações e esses poetas já não são mais falados, né? E o Jorge Lima ainda teve um problema maior, porque ele também os livros dele foram muito pouco adotados em escolas, né? Então, para você ter uma ideia, alguém fez um levantamento no final dos anos 50, mas 50 o Graciliano Ramos, os livros do Graciliano Ramos tinham mais de 50 edições, o do Jorge Lima estava em segunda edição, terceira edição, porque não eram adotados nas escolas, né? Então, assim, ele foi sendo esquecido. Então, em relação ao Jorge Lima, o meu trabalho é divulgar a obra dele, assim, porque eu acho um desperdício para o Brasil, né? Um poeta que, para mim, é o mais representativo da cultura brasileira, né? Porque ele nasceu lá em União dos Palmares, onde teve o Quilombo dos Palmares, né? Tem a lendária Serra da Barriga, e ele fala a partir de um ponto de vista único na literatura brasileira, né? O Mário de Andrade admirava muito ele, tinha uma certa inveja, né? Porque o Mário de Andrade era um teórico de todo esse material e ele não, ele vivenciou isso tudo, né? Então, quando ele traz tem muita vida, tem muita verdade, né? Então, vou ler para vocês o começo aqui do Calunga, que remete a um poema dele que quem conhece Jorge Lima, que é aquele GWBR, que é Great Western Railroad, Estrada de Ferro da Great Western Brasil, né? É isso. Aí eu vou começar a ler para vocês. Manhãzinha, o trem da Great Western partiu da estação de Cinco Pontas, no Recife. Lula, no carro, olhava a paisagem correndo. Há quantos anos a mesma estrada o levara ao porto? Então ia deixar a terra do seu nascimento. Nesse tempo longe, ainda não tinha olhos capazes de ver o que vinham vendo agora, ao voltar às coisas, ao povo da infância, ao começo da sua vida, que era como uma terra em começo. O trenzinho ia varando o Nordeste, vinha de Natal, atravessando zonas de praia, zonas de mata, cidadezinhas, canaviais, algodoais, queimando ora o carvão de Cardiff, ora a lenha das matas. Aí, o descaso do governo permitia que as balduínas da companhia inglesa comessem as nossas árvores. É engraçado que é uma referência
ao meio ambiente, que era raro nessa época, né, as pessoas valorizarem isso na literatura, inclusive. Às vezes, o trem encontrava o rio. De tão comprido, o rio era como uma cobra devorando um mocozinho. Quando menos se esperava, o rio pulava na frente do trem, parecendo mais veloz que a máquina. A GWBR é que devorava os rios, a terra, e um bocado bom das posses daqueles mundos. As estaçõezinhas vinham vindo ligeiras ante os olhos de Lula. Afogados, boa viagem, prazeres, paisagens diferentes, como campos nos mangues, habitações lacustres do começo da terra, caranguejos, praias, cajueiros, mangabeiras, cambuim, coco, a igreja dos Guararapes do tempo dos holandeses, Pontezinha, seus melões e sua fábrica de pólvora. Ilha, tão suja de poeira, com tanto peixe e tanta manga. Nagare do Cabo, tarecos, louças de barro, uvas. Olha uvas, ninguém quer uvas, olha uvas. Mercês, a usina Mercês pegada à estação. Quem vê agora é Mauá. Um bondezinho de burro muito vagabundo vai para um engenho de perto. Pertinho da plataforma, pintado na pedra. Leamos, meus senhores, o anúncio da enxada Garra. Lá vem Timboaçu com sua usina também de açúcar. Lula achava um encanto novíssimo nas casinhas das margens, na população esperando esse trem de domingo. Caboclos, caixeiros, meninas namoradeiras, cegos cantando, aleijados, feridentos com úlceras cheias de moscas, expondo as moléstias aos passageiros para arranjar esmolas. Estação de escada, o condutor zangadíssimo. Olha, petus, bolo, bolo, olha os bolos, bolo, rolete de cana, laranja ao cravo. Passe logo, limoeiro. Limoeiro não, hoje é barão de Suassuna, as terras do único barão sobrevivente em Pernambuco. Muita honra, pois sim. Passa Freixeiras com sua usina União Indústria. Aripibu, Ribeirão, que não é preto, Gameleira, Joaquim Nabuco, Santa Fé, Palmares, Pirangi, Boa Sorte, Catende. Depois de Catende tem Colônia, tem Jaqueira, tem Periperi, tem Maraial, tem Florestal, tem São Benedito, tem Quipapá, Glicério. O trem vai beber água, meia hora de parada para se comer no hotelzinho, tomar-se água fria, a tostão o copo. Mas tem queijo nessa estação. Comamos manauês, broas, sequilhos, maçapão, beijus, tapiocas, cuscuz, lima de umbigo, milho assado. Porém, senhores, o condutor tem um gênio impossível. Está contrariado, mas é com a imoralidade dos cavalos, que com os sexos desembainhados, pensam nas éguas jovens, nos cercados longes correndo atrás. Senhor condutor, perdão, amor de cavalo é muito violento, não faz por menos. Eu vou parar por aqui para mostrar para vocês o seguinte. O Jorge Lima, eu falei agora há pouco, né, que o Jorge Lima pegou Salomão e as Mulheres, reescreveu e republicou como A Mulher Obscura. Pois a gente vai encontrar toda essa coisa linda que a gente viu agora aí. Peraí, deixa eu achar aqui onde é que está o poema GWBR. Pô, eu não marquei o GWBR. Ah, está aqui. Esse começo do livro, ele foi adaptado do poema GWBR, que é de antes. Ele publicou esse poema uns 5 ou 4 anos depois, né? Que é do livro, se não me engano, poema, deixa eu ver aqui, rapidinho. Não, porra, é do Poemas, que é o primeiro livro modernista do Jorge Lima, né? Acho que é de 1925, por aí. Aí vocês vão ver assim como essa coisa do reaproveitamento, né, de ideias, e aqui ele até abusou, ele foi além das ideias, né? Mas isso, se a gente pensar que é tão natural, né? Você, inclusive, roubar ideias de outros autores, ele está roubando ideias dele mesmo, né? Para compor o livro. Então, é muito interessante aqui o GWBR, que é o nome do poema, né? E que aí vocês vão ver, né, que ele usa com outra ideia, né? Mas é a mesma coisa. É um poeta atravessando o Nordeste, né? Cortando o Nordeste, aquele olhar de poeta. Aí vocês vão notar no texto anterior e nesse aqui a riqueza de imagens que tem e de ritmo também, né? O Jorge Lima ele tinha uma imagética e um ritmo muito forte, né? Que talvez tenha sido isso que me capturou o amor que eu tenho por esse poeta. Então, em GWBR, ele fala assim: vejo através da janela de meu trem
os domingos das cidadezinhas, com meninas e moças e caixeiros engomados que vêm olhar os passageiros empoeirados dos vagões. Esta estrada de ferro Great Western, feita de encomenda para o Nordeste, é a mais pitoresca do universo, com suas balduínas sonolentas e seus carrinhos de caixa de fósforos marca-olho. Houve um tempo em que os rebanhos se assustavam aos apitos desses trens. Hoje os passarinhos olham das linhas ribeirinhas do telégrafo, o pitoresco que ela tem, aos vai-e-vens, aos arreganhos, rangendo e ringindo interminavelmente. Devo fazer um poema em louvor dessa estrada, com todos os bemóis de minha alma lírica, porque ela, na minha inocência de menino, foi a minha primeira mestra de paisagem. Ah, a paisagem da linha. Uma casinha branca, uma cabocla janela, um pedaço de mata, as montanhas, o rio, e as manhãs e os crepúsculos, e o meu trenzinho romântico indo devagarinho para que o poeta provinciano visse o cair da tarde e visse a paisagem passando. Nas gares há meninas bonitas, mocinhas amarelas, matutos, caixeiros fumadores de cigarros da Caxias. E a languidez quente da hora, noivam cães pelas ruas, potros perseguem éguas nos campos, e a mulher proibida, que não é pura como os animais, vem à soleira da choupana dar um adeus ao maquinista que ela nunca há de beijar. O conferente é zangadíssimo, mas o condutor de bigodes parnasianos e olhos caídos, que cultiva a metáfora intuitiva e os adjetivos rubicundos, é bonzinho. Não é preciso comprar bilhetes, basta qualquer pelega, amabilidade, conversa, uma pitada de torrado, e a gente pode ir a Natal ver o Luiz da Câmara Cascudo ou a Paraíba conversar com o André Vidal. Eu acho que aqui a gente já tem uma ideia do que é essa recriação dele em torno da própria obra, né? O Jorge Lima tinha muito essa coisa de reescrever, né? Ele escrevia muito, né? Ele escrevia muito. Então, às vezes ele publicava um livro ou publicava um poema e depois ele ajustava aquilo ali para publicar depois, né? Bom, e é isso. Alguma pergunta, Suzana? Não estou te ouvindo. Você está com o microfone desligado. Aqui que de vez em quando eu tuço, assim, não queria... Não, é só um comentário, né? Que maravilha, né? Esse início do Calunga, e como é isso que está falando, como é que o poema também está um pouco amalgamado com a prosa, não é? O sentido de observação que ele, né, traz, né? E eu até fui pegar um livro que eu tenho, que é uma seleção do Paulo Mendes Campos, né? Em que ele tem esse olhar assim, né? Ele é como se fosse um filme, né? Um Isso, vídeo, exatamente. né? Você vai vendo... O Calunga é extremamente cinematográfico, é impressionante. Assim, eu, inclusive, eu estou para ir para Alagoas, eu vou discutir lá essa possibilidade, vamos ver, né? Porque eu acho muito cinematográfico tudo. Assim, ele é um poeta fantástico, né? Né, Cláudia? Assim, olha lá, hoje os passarinhos olham das linhas ribeirinhas do telégrafo, o pitoresco que ela tem, aos vai-vens, aos arreganhos, esse ritmo, né, rangendo e ringindo, né? Aí as aliterações, as brincadeiras, né? Mas, ao mesmo tempo, trazendo o som e trazendo a imagem para a gente, né? Devo fazer um poema em louvor dessa estrada, com todos os bemóis da minha alma lírica. Mas isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. E é incrível, o poema inteiro é maravilhoso, é um poema longuíssimo. Ele tem um outro poema chamado Rio de São Francisco, que também é a mesma pegada. Ele é uma travessia do Rio São Francisco, né? Que é uma coisa maravilhosa. Está no mesmo livro, esse poemas, né? Que, aliás, em 2003, eu escrevi um prefácio para o Poemas para a edição da Record, desse livro Poemas, que eu acho assim que é muito pouco valorizada essa parte, essa incursão do Jorge Lima pelo modernismo, né? E pelo modernismo assim, vindo da terra, né? Uma coisa fabulosa, né? Mas isso e a oralidade também, né? A oralidade solta, né? Assim, exatamente. Ele lembra, em alguns momentos, o Bandeira, né? Quando ele fala, né? No diminutivo. O coloquialismo, né? Isso. Agora, esse começo é só a introdução, né? O personagem, na verdade, ele está chegando, ele sai da cidadezinha dele, vai para o mundo, né?
ganha vida no mundo e ele resolve voltar para a terra dele com a intenção de curar a terra, de, de fazer uma revolução naquele lugar, porque é um lugar cheio de doenças, é muito miserável e tal. E ele acha que ele vai conseguir vencer a terra lá, né? A velha luta do homem contra a terra, né? Que tem lá em Euclides da Cunha, já tem lá em Euclides da Cunha, é muito bem tratado nesse livro. E ele vai chegando, esse é o começo, ele vai atravessando de volta, aí ele vai chegando dentro de Alagoas, e ele vai se encaminhando para Santa Luzia, que é a cidadezinha dele, onde tem os manguezais e tal. Aí é uma coisa de maluco, sabe? Eu não vou contar porque eu espero que vocês leiam o livro, né? Quem não leu ainda, porque é uma coisa de doido, é uma coisa maravilhosa. Aí tem outro trecho aqui, porque é outra coisa que é interessante, né? Como eu falei para vocês, o Jorge Lima ele era médico. E nesse livro, o médico está presente totalmente, né? E outra coisa interessante dele é que ele, quando se formou em medicina, ele estudou na Bahia, na Faculdade de Medicina da Bahia, mas ele fechou os estudos aqui no Rio de Janeiro, né? Afrânio Peixoto era o mentor dele, né? E o trabalho dele de colação de grau, não sei como é que se chamava na época, né, o mestrado, foi em torno de saneamento básico no Rio de Janeiro, que era muito precário naquela época, né? Hoje, em muitos lugares, ainda é muito precário. Agora, imagina no Brasil, né? Então, esse é o personagem que conhece algumas experiências, né, de saneamento básico e tal, e ele volta para a cidade dele para tentar resolver o problema daquela cidade lá, né? Então, vou ler para vocês esse segundo trecho, que começa assim, né? Lula se afobava dando explicações, contando coisas de higiene, como seriam contaminados pelo chão, como decairiam doentes, sem reação, empalemados, transformados nesse pessoal bucho de lama das propriedades vizinhas. Era preciso que mudassem de hábito, e uma população forte surgiria dali, a terra se transformaria, conheceriam melhor vida. Nhô, sim, Lula continuava a pregação, ensinando como a maleita se transmitia, como o mal arruinava a vontade, diminuindo a capacidade de trabalho. Aquela gente deveria ser forte como outros povos conseguem ser, unicamente observando os preceitos de higiene que ele estava dando e proporcionando os meios de salvação. Nhô, sim. Querem obedecer? Nhô, não. Não sabemos trabalhar dentro da lama de botina. Não semos praciano. Não semos praciano. Semos dos brejos. Lula compreendeu que aquela gente era uma ilha humana rodeada de trevas. Sentiu que era preciso secar a lama que encharcava sua tribo, ligar a ilha às terras longínquas iluminadas, onde já se produzira o levantamento do solo humano. Lula tinha agora um enorme desejo de conhecer o falado senhor do Canindé, que era o senhor daquelas terras, que é o explorador, né? Esperava a boa oportunidade. O intento era chegar a relações amistosas com o vizinho, evitando questões de domínio, tricas por causa de nonadas. Nonada é um vocábulo que vai ser imortalizado pelo Guimarães Rosa no começo do Grande Sertão, né? Nonadas. Eu lembro quando eu fiz um documentário em 1997 sobre Guimarães Rosa, os estudiosos paravam em nonadas, falavam, nossa, que coisa incrível, nonadas, ele criou um vocábulo e tal. E o Jorge Lima já usou isso, tem 3 vezes que ele usa nesse livro esse vocábulo nonadas, né? 20 anos antes de Guimarães Rosa. Mas vamos lá, não vamos brigar com Guimarães Rosa por causa disso. Ótimo, mas é maravilhoso você trazer, não é, Vamos ver esse se com o lançamento agora pioneirismo, porque nem tudo começou vamos no ver se com esse Guimarães. lançamento do Calunga, se os críticos literários assim, vão ler o Calunga com a atenção que ele sempre mereceu ser lido e nunca foi lido, né? Vamos ver. Só para terminar aqui, né? O intento era chegar a relações amistosas com o vizinho, evitando questões de domínio, tricas por causa de nonadas, mexericos de moradores. Mesmo poderia não ser o vizinho tão mal como haviam pintado. Poderia ser apenas um homem esquisito, muito bem aproveitável as suas intenções de melhorar seu povo, auxiliando-se mutuamente. Conheceria o vizinho, não haveria a menor dúvida. O homem mover-se-ia em favor dos humildes com as visitas que Lula lhe faria, catequizando-o, transformando-o. Ele achando que isso ia acontecer, né? Aí eu separei um poema aqui de outro livro do Jorge Lima,
de poemas, né? Que é o Felicidade. Porque essa gente, né, da Lagoa Mundaú, da Lagoa de Manguaba e tudo, o pessoal está muito presente, do Agreste alagoano, esse pessoal está muito presente na obra do Jorge Lima, né? Então, eu vou ler para vocês aqui um poema dele que já falava dessa coisa das doenças do sururu, né? Dos meninos comendo massapê, né? Que é aquela lama cheia de doença, né? Mas é um poema lindo. Aliás, o Chico de Assis, que eu não sei se você conhece, é um ator de Alagoas, maravilhoso. Ele lê a obra do Jorge Lima como ninguém, e ele fala esse poema como ninguém. Eu tenho até vergonha de ler o poema depois de ver o Chico de Assis lendo. Mas vamos lá. Felicidade. Tão bonita a Lagoa Mundaú. Eu vi os meninos pobres que iam tirar sururu. Um bando deles. Uns tinham 12 ou 13 anos e pareciam ter 8. Amarelos. Perto da Satuba tem um maçapê ótimo. Eles amassam, fazem balas. Cozidas são mais gostosas que sururu. E quem não sabe comer barro, não sabe tirar sururu com gosto. Comer terra. Quando a bala vermelhinha, cor de telha, toca na língua, a boca se enche d'água para a bala se embeber. Os meninos amarelos têm água por demais na boca. Gosto de terra não é gosto de comida, de sal, de açúcar, de carne. É gosto diferente, de terra. É um gosto doente, como o gosto de maleita. Também quem não tem maleita e não sabe tirar sururu com gosto. Também quem não tem maleita não sabe tirar sururu com gosto. O frio da maleita não se importa com sol nem com chuva, nem com o frio que está por fora da gente, no ar. Aliás, eu tive maleita quando eu tinha uns 5 anos e meio de idade, mais ou menos. Eu morava em Duque de Caxias. Obviamente, o saneamento básico de lá não existia, né? E eu peguei essa doença. Eu lembro até hoje, assim, eu ainda dormia num berço, que era um berço grande, assim, e minha mãe botava todos os travesseiros, lençóis, cobertores da casa em cima de mim, e mesmo assim eu ficava morrendo de frio, né? E aí, depois de 10 dias assim de frio intenso, de febre intensa, né? Eu fiquei bom. Mas a minha mãe, que é lá dessa região, né? Ela é de Barreiros, que é fronteira ali de Pernambuco com Alagoas. Ela teve maleita, até os 18 anos, ela teve 5 vezes maleita. Não é fácil assim, né? Ela teve uma ocasião que ela perdeu todos os cabelos, né? Depois nasceu de novo. Mas a maleita lá era muito forte naquela época, né? E olha, pô, eu, quando tinha 5 anos aqui no Rio de Janeiro, eu peguei, e ainda hoje tem gente que pega maleita por aí, né? Mas vamos lá. O frio da maleita não se importa com sol, nem com chuva, nem com o frio que está por fora da gente, no ar. É um frio que vem de dentro. Dá-se a mão e a mão está com 40 graus. Mas o frio é bom porque é diferente dos outros frios. Os meninos que vão tirar sururu têm os olhos sumidos. Mãe Maleita dorme com eles no giral de pau-cundu. Mãe Maleita dá-lhes sonhos de febre. Os meninos sonham coisas doidas. Que uma inglesinha que passou uma vez numa lancha automóvel veio urinar no maçapê. Eles sentem o gosto da inglesinha, sonhando com o gosto do maçapê mijado. Tem outros sonhos, todos gostosos. Os meninos tiram sururu com gosto. Ao meio-dia, o sol tine. A água está morna e suja. Ali pertinho já é a lama do sururu. Que gosto pisar na lama. É diferente de pisar nas praias, na neve, na grama. Os pés dos meninos têm sensibilidades inéditas. A lama abarca o pé, entra entre os dedos, mais grossa do que baba de boi, gruda-se na pele, dá uma coceira boa nas frieiras. Os meninos entram mais, a lama sobe, é uma carícia peganhenta pelo corpo. As mãos descem na lama, as canoas afundam de sururu. O sol está tinindo, mas ninguém sente calor. Tudo é bom, a miséria é boa, a lama é amorosa, parece que a vida é uma feitiçaria de sonho de maleita. É um poema fabuloso, e você vê, né? Quase um poema em prosa, né? Aí você já vê assim que tem o poeta e o prosador estão juntos o tempo todo, né? E o Jorge Lima é interessante porque ele chegou a escrever, sabia, nos anos 30, um livro em alemão, porque ele sabia alemão, o irmão dele tinha ido para a Alemanha, estudou alemão e tal, e ele aprendeu alemão sem sair do Brasil, né? E ele escreveu o livro em alemão, e até hoje esse livro não foi traduzido, né? Existem uma série de teorias sobre o livro, que seria eugenista, porque ele fala da miscigenação, né, da mestiçagem e tal, mas até hoje esse livro não foi traduzido, né?
E ele escreveu também uma biografia, na verdade, um perfil amoroso para o padre Anchieta também. Então, assim, o Jorge Lima, a obra dele é imensa, né? É uma obra imensa. Eu já li bastante, mas ainda não li, não li tudo. Ainda falta muita coisa para ler do Jorge Lima, né? E é uma obra polifônica, né? Assim, ele... E outra coisa também, tem uma coisa interessante no Jorge Lima, que ele nunca se acomodou nas posições que ele foi atingindo na literatura, né? Ele, com 15 anos, eu acho que ele escreveu O Acendedor de Lampiões, que é aquele poema lindo, né? Que fala, ela vem um acendedor de lampiões, que termina com aquela coisa fabulosa, que fala, oh, ele que acende a luz de todo mundo, ele não, em casa ele não tem luz, né? Ele tinha uns 15 ou 16 anos quando ele publicou esse poema, e lá em Alagoas, imagina que lá em Alagoas, nessa época, né, Maceió, nessa época, era uma aldeia, praticamente, né, era um povoado. Né? Então, assim, ele foi coroado o príncipe dos poetas das Alagoas, né, nessa idade. E aí ele foi estudar, foi para a Bahia, da Bahia veio para o Rio de Janeiro, e aqui ele se estabeleceu também, fez contatos com poetas e tal. Ele começou a ser conhecido ao mesmo tempo como poeta e como médico, e se tornou famoso como poeta e como médico em Alagoas e no Rio de Janeiro. Lá em Alagoas ele era o médico do governador, da elite de lá, mas ele também, e isso ele fez depois aqui no Rio de Janeiro também, aqui no Rio ele teve um consultório ali no prédio do Amarelinho, da Cinelândia, sabe? Era no 11º andar do Bar Amarelinho, ali na Cinelândia. E ele sempre, a vida inteira, ele como bom cristão, ele fez uma coisa que eu acho maravilhosa, assim. Ele atendia os caras que tinham dinheiro, né, a elite, mas ele nunca deixou de atender quem não tinha dinheiro para pagar a consulta para ele. O que ele fazia? Ele tinha uma rotina muito espartana, né? Então ele saía de casa às 6 horas da manhã, com o sol ainda nascendo. Aqui no Rio, eu vou contar daqui do Rio que eu sei mais, né? Que a filha dele me contou, a Tereza de Lima, né? Maria Tereza de Lima. Ela me contou que ele acordava muito cedo. Olha só, ele acordava às 4 da manhã, porque ele também começou a pintar, né? Então, aí ele acordava às 4 da manhã, ele ficava fazendo a barba enquanto pintava, né? Porque ele tinha a barba muito cerrada, então ele tinha que fazer a barba todo dia. Aí saía dali, ia pegar o bonde. Morava ali entre Copacabana e Ipanema, né? E aí ele ia para o centro da cidade de bonde. E essa meia horinha de bonde era onde ele ia atualizando as leituras dele, ele ia lendo. Chegava lá, já tinha uma fila de pobres lá para ele atender, gente que não tinha como pagar. Então, de 6 às 8, ele atendia essas pessoas que não podiam pagar a consulta, né? E a partir das 8 ele começava a receber a clientela normal, né? Que marcava horário e tal. E aí dizem, né, que e esse consultório dele ali no Amarelinho no bar Amarelinho da Cinelândia, ele usava também, ele fez lá, era um escritório, um consultório bem grande assim, e uma parte do consultório ele transformou em ateliê de pintura. E lá também ele recebia os amigos todos, né? Os amigos todos iam lá visitar ele, né? Os amigos da literatura iam lá conversar com ele e tal. Aí diz que ele ficava com uma seringa na mão, né? Aí atendia um aqui, dava uma injeção aqui, aí ia, conversava com um amigo dele, aí parava assim, ele tinha um ar meio aéreo, porque ele vivia o tempo todo na cabeça dele, né? Então, aí ele parava às vezes assim, o olhar perdido e tal, não sei o quê, aí pegava um bloquinho de receita, aí anotavam ideias, escrevia alguma coisa e tal. E o tempo todo, assim, ele aproveitava essas brechas, o tempo todo o poeta ali trabalhando, né? E aí ele trabalhava até, sei lá, eu imagino aqui, né, que dava 6 horas, ele parava, porque era a hora da Ave Maria, né? Ele sintonizava no rádio a Ave Maria, ouvia a Ave Maria e depois pegava as coisas dele e ia para casa. Aí, se ele tinha algum compromisso social, ele tomava um banho e tal, fazia a barba de novo, porque a barba já tinha crescido durante o dia, ia para o compromisso, depois voltava e tal. Aí, quando ele não tinha outro compromisso, ele jantava ali em família e depois ia escrever. Ficava escrevendo até tal hora e às 4 da manhã ele acordava de novo, né? E a vida inteira dele
ele fez isso, né? Então, acho que assim, aliás, o doutor Jorge de Lima é alguém que precisa ser melhor conhecido, né? Você sabe que ele, quando ele se formou, ele voltou para Maceió e lá ele fez a carreira como poeta e como médico, né? E o poeta ajudou muito ele na clientela, né? Para arrumar a clientela dele. E em 1900 agora eu não lembro mais se foi 16 ou 17, que teve a gripe espanhola, né? Ou 18, foi por aí. Teve a gripe espanhola, ele estava lá, ele passou um ano ou 2 anos lá, tratando dos doentes da gripe espanhola, né? Que não é gripe espanhola, a gente chama de gripe espanhola, virou apelido, né? Nome de fantasia. E ele, só no final, já quando a gripe espanhola já não estava mais matando ninguém, ele pegou a gripe espanhola. Ele ficou uma semana adoentado e depois ficou bom, né? Não morreu nem nada e tal. E aí, depois disso, nesse período também, ele se casou, ele conheceu a mulher que ele se apaixonou e acabou se casando, né? Que foi a Ádila. E, aliás, ele foi se casar lá no Pará. Assim, é uma história, o Jorge Lima tem uma história muito doida, a história dele, né? E, ao mesmo tempo, isso é interessante, muita gente discute isso, né? Fala, o Jorge de Lima, a adesão tardia do Jorge de Lima, né, ao modernismo. Por que aconteceu isso? Tem várias especulações, mas eu acho, para mim, que aconteceu o seguinte: nesse período, lá pelo final dos anos 10, né, entrando nos anos 20, ele estava muito empenhado em se tornar um cara bem-sucedido na indústria farmacêutica. Ele tinha um cunhado chamado Povina Cavalcante, que inclusive depois se tornou biógrafo dele, e o Povina Cavalcante caía em todas as conversas do Jorge Lima, né? Ficava encantado ali, vamos lá, vamos lá. O Jorge Lima, não, vamos fazer uma sociedade, vamos abrir uma farmácia para vender remédio e tal, vamos lá, vamos lá. E ele inventou cerca de 10 remédios, você acredita nisso? Tem um chamado Seivol, para todo tipo de doença. Ele criou mesmo, inventou, e ele tinha um laboratório lá onde ele inventava os remédios, mas ele não tinha tino para negócios, né? E o Povina Cavalcante ficava resolvendo a vida dele, não tinha também tempo de ficar cuidando de farmácia. Eu sei que ele fracassou, assim, ele faliu umas 2 ou 3 vezes, e aí se endividava. E aí o que ele fazia? Ele tinha que trabalhar em dobro como médico para pagar as dívidas, né? Então, assim, é uma história incrível, né? Mas isso que ele tinha acabado de se casar, e ele estava querendo se tornar um cara bem-sucedido, né? Aí é uma das semelhanças que eu vejo dele com o Fernando Pessoa, né? Não sei se eu já falei aqui, já falei tanto disso Não em falou, outras. não. Pode Não falei, falar. não, né? Acho que ele Não. tem, eu acho que ele tem muitas semelhanças com o Fernando Pessoa, não só na literatura, porque se você pensar bem, assim, ele começa como sonetista, depois ele vira modernista, depois ele vira místico, surrealista, aí depois volta para o soneto. Enfim, ele tem uma trajetória, entra no romance, né? Ele, assim, como Fernando Pessoa fez simultaneamente, ele fez cronologicamente, digamos, né? E, ao mesmo tempo, Fernando Pessoa também tentou ganhar dinheiro criando lá as tipografias dele, também foram fracasso, faliu, ficou duro, cheio de dívidas também. Só publicou outros autores, inclusive o Mário de Sá Carneiro, né? E ele mesmo não publicou a obra dele, né? E o Fernando Pessoa e o Jorge de Lima, assim, tentou também se tornar um cara rico, né? Assim, para não depender de mais nada, né? Assim, ele tinha acabado de casar, né? Assim, pô, se tornar uma família próspera e tal. E eu acho que foi por isso que ele não aderiu ao modernismo imediatamente, porque ele estava preocupado com outras questões. Aí, nesse período lá, por 21 ou 22, ele veio para o Rio de Janeiro. Aí passou, acho que foi depois da gripe espanhola. Ele veio para o Rio de Janeiro, passou 15 dias aqui no Rio de Janeiro, mas aí ele veio para descansar e se atualizar. Aí levou alguns livros de modernistas e tal, inclusive estrangeiros, e aí ele passou um período de uns 2 anos tentando escrever daquela nova forma, né? Inclusive o Povina Cavalcante mostra algumas experiências que ele fez antes dele realmente ele conseguir criar uma linguagem pessoal dentro do modernismo, né? E ao mesmo tempo ele tinha uma outra influência muito grande nessa época, que era do Aquilino Ribeiro, um escritor português,
dessa época, que é maravilhoso, é um escritor muito particular, assim. Eu acho que, inclusive, o próprio Guimarães Rosa também leu muito Aquilino Ribeiro. Eu tenho aqui uns 6 a 8 livros dele que eu comprei lá em Portugal, né? É um escritor também que está esquecido, mas vale a pena conhecer porque ele é meio seminal, é um cara que deu origem a muita coisa, né? E o Jorge de Lima, nesse período que ele conheceu o Aquilino Ribeiro, né, os livros do Aquilino Ribeiro, ele passou a escrever daquele jeito do Aquilino Ribeiro, testar, né? Testar a linguagem, né? Ele tinha essa coisa muito interessante, né? Que ele absorvia com muita facilidade as influências, ele transformava, transfigurava essas influências, né? E o que eu ia falar era outra relação com... Ah, sim, aí eu vou contar a história do Jorge de Lima, do Fernando Pessoa, dentro dessa comparação, né? Eu digo que o Jorge de Lima era uma esponja, né? Mas eu vou contar uma história do Fernando Pessoa só a título de... A gente rir um pouco aqui. Quando eu estava fazendo o primeiro documentário sobre o Fernando Pessoa, que foi no ano 2000, eu conheci e entrevistei duas pessoas que tinham convivido com o Fernando Pessoa. Já estavam bem velhinhos, uma senhora que já tinha 94 anos, mas ela estava muito lúcida. E um advogado que é filho do Moitinho de Almeida, que foi o principal patrão do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, para sobreviver, ele escrevia cartas comerciais para os comerciantes dali da Baixa, né, do Chiado e tal. E o principal patrão dele era o Moitinho de Almeida. E o Moitinho de Almeida, filho, trabalhou com ele, estava começando, era adolescente ainda, estava começando a trabalhar. Aí ele me contou uma história muito engraçada, que ele notava, né, que o Fernando Pessoa entrava no escritório, dali a 2 minutos ele saía, daqui a pouco voltava, saía, voltava, saía e tal. E ele percebeu que o Fernando Pessoa saía para beber, né? E aí ele comentou com o Fernando Pessoa: senhor Pessoa, o senhor parece uma esponja. Aí o Fernando Pessoa respondeu para ele: uma esponja não, uma fábrica de esponjas com um depósito ao lado. E aí, assim, assim, em termos de conhecimento, o Jorge Lima era isso, era uma esponja, né? Ele absorvia tudo, assim, e filtrava tudo, né? Mas ele depois desse período aí, ele com esse livro Poemas, aliás, com um poema desse livro, que é o Mundo do Menino Impossível, que é lindo poema também, aí ele se lança como poeta modernista. Teve um rompimento grande lá em Alagoas, que ele ainda estava em Alagoas quando ele lançou esse livro, e ele ilustrou esse livro também, né? E lá ele foi defenestrado, porque lá o pessoal era parnasiano, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, assim, foi um assombro aquela poesia do Jorge de Lima. E quando ele publicou o livro, o mesmo poema depois com outros poemas, em 1927, né, dentro desse livro Poemas, acho que é de 1927, aí foi assim, o modernismo brasileiro entrou em outra, com relação à poética, né, entrou em outro patamar, como dizia o outro, né? E aí ele passou a ser uma grande referência, aí foi se tornando cada vez mais conhecido, né? E, e aí é isso, assim, aí tem toda essa história, né? Que nessa época, assim, essa Negra Fulô, que foi muito traduzido, né? Inclusive, o Paulo Ronay ainda morava, tem um livrinho dele que saiu agora não, uns 3 anos. Eu tenho ele por aqui, mas não vou pegar agora não. Em que ele escreve sobre escritores brasileiros, né? E sobre o Jorge de Lima, ele escreve que ele ainda estava lá não sei se era a Tchecoslováquia na época, e estava começando aquela coisa toda do nazismo, né, crescer, né? E ele caiu em mãos dele um livro do Jorge de Lima, que era o Miracelli, se eu não me engano, Encontro e Anunciação de Miracelli. E ele leu aquilo, ele ficou assombrado, porque ele falou: precisou um poeta caipira, né? Provinciano, lá do Brasil, para traduzir todo esse negror que a gente está vivendo sem nenhum preconceito, né? Assim, negror no sentido de escuridão, né? Assim, o Paulo Ronay viu naquele poeta assim, um visionário, né? E o Jorge Lima tem muito disso assim na poesia dele. Às vezes você tem a impressão que é um cego daqueles de feira nordestina, né? Aquele cego visionário, né?
ele fala como se fosse um visionário apocalíptico, né? A poesia dele é muito apocalíptica, né? Agora, é interessante que quando foi lançado esse Calunga, no mesmo ano, ele tinha no mesmo ano, acho que ele lançou O Anjo, que é um livro surrealista, não tem nada a ver com um romance regionalista. E ele também, aqui nesse romance regionalista, ele foi influenciado muito pelo, e a poesia dele nessa época também, pelo marxismo, né, que estava chegando aqui, o comunismo, o Partido Comunista estava forte, os escritores todos estavam muito interessados naquele ambiente, e ele também se interessou, né? Mas ele tem uma visão social muito forte nesse livro, né? Mas você vê que o católico, que ele nesse mesmo ano, acho que ele se converteu também ao catolicismo. Olha que doideira, né? Na cabeça desse homem. E ele era um médico que ele trabalhava desse jeito que eu falei aqui, né? Então, assim, foi um período ali de 34 a 37, mais ou menos, que ele publicou muito, escreveu demais, assim, e, assim, voltando ao Fernando Pessoa, né? Os críticos do Fernando Pessoa dizem que o Fernando Pessoa queria ser uma literatura inteira, né? E eu acho que nesse período era a obsessão também do Jorge Lima, se tornar uma literatura inteira. Então, escreveu um livro surreal, um romance surrealista, um romance social, poemas socialistas que tem aqui, tem Mulher Proletária, por exemplo, tem os poemas socialistas nessa época que ele publica. E a conversão dele, aí vem Tempo e Eternidade, que ele fez com Murilo Mendes, né, que é o livro da conversão dos dois, e depois A Túnica Inconsútil, que é um livro fabuloso. Inclusive, eu vou ler aqui para vocês, se vocês não se incomodarem, eu vou ler um poema desse livro, que é O Nome da Musa, que é um dos meus favoritos. Assim. A minha mulher disse que eu conquistei ela quando eu li para ela esse O Nome da Musa. Né? Ah, Então, vamos lá. a Dalgisa Neri, né? Ele dedica a Dalgisa Neri, que era mulher do Sebastião Neri. E muita gente atribui ao Sebastião Neri... Sebastião Neri, não. Caralho, como é o nome dele? Sebastião Neri é um cara mais novo agora. Olha, agora eu não vou lembrar o nome do... Era um escritor também e artista plástico, né? Que foi quem levou ele para o catolicismo, né? Mas tem várias Ismael histórias sobre isso. Neri. Ismael Ismael Neri. Neri, isso, Ismael Neri. É Sebastião Neri é artista um cara que foi plástico, deputado é. aqui e tal. É. E o Ismael Neri era casado com a Dalgisa Neri, né? E ele, tanto o Jorge Lima quanto o Murilo Mendes, eles tinham uma paixão reprimida pela Dalgisa Neri, que era uma mulher muito bonita, né? E aí ele era muito apaixonado por ela e tal, não sei o quê. E aí quando o Ismael Neri morreu, inclusive diz que foi quando, no velório lá, o Murilo Mendes teve uma epifania, teve um ataque lá, foi quando ele decidiu, né, ser católico, fervoroso e tal. Mas vamos ao poema aí, O Nome da Musa. Não te chamo Eva, não te dou nenhum nome de mulher nascida, nem de fada, nem de deusa, nem de musa, nem de sibila, nem de terras, nem de astros, nem de flores. Mas te chamo a que desceu do luar para causar as marés e influir nas coisas oscilantes. Quando vejo os enormes campos de verbena agitando as corolas, sei que não é o vento que bole, mas tu que passas com os cabelos soltos. Amo contemplar-te nos cardumes das medusas que vão para os mares boreais, ou no bando das gaivotas e dos pássaros dos polos revoando sobre as terras geladas. Não te chamo Eva, não te dou nenhum nome de mulher nascida. O teu nome deve estar nos lábios dos meninos que nasceram mudos, nos areais movediços e silenciosos que já foram o fundo do mar, no ar lavado que sucede às grandes borrascas, na palavra dos anacoretas que te viram sonhando e morreram quando despertaram, no traço que os raios descrevem e que ninguém jamais leu. Em todos esses movimentos, há apenas sílabas do teu nome secular que coisas primitivas escutaram e não transmitiram às gerações. Esperemos, amigo, que searas gratuitas nasçam de novo e os animais da criação se reconciliem sob o mesmo arco-íris. Então, ouvireis o nome da que não chamo Eva, nem lhe dou nenhum nome de mulher nascida. Fiquei todo arrepiado lendo esse poema, e olha que eu já li muito esse poema. É uma coisa fabulosa, né? Aqui na sequência, nesse livro, que é uma coletânea, se você me dá licença, eu vou ler um outro poema que não estava previsto aí, que A é O gente dá Grande Desastre licença. Aéreo de Ontem.
A gente Dá dá tempo de ler, toda a não? licença que você quiser, Cláudio. Vai lá, tá lindo? Vamos Então, eu embora. vou ler para vocês o grande desastre aéreo de ontem, que aí você vê como, assim, o radar dele era 360, né? Assim, ficava girando o tempo todo, né? E, inclusive, eu tenho, você falou aí, né, que eu sou compositor, tal. Cantor, você exagerou um pouco. Eu canto, mas não sou cantor. Toco, mas não sou músico, né? Eu sou um cantor que só interpreta minhas canções e não sei tocar nenhuma outra música que não seja minha. Mas eu estou fazendo um trabalho com os poemas de Jorge Lima, fazendo assim, sem considerar um trabalho, né? Mas já tem 6 músicas ou 7 músicas que eu compus com poemas de Jorge Lima. E o interessante é que eu não mudei uma vírgula de nenhum poema. A letra, né, o poema se encaixou perfeitamente na música. E esse é um dos poemas que eu fiz, que eu transformei em música, que é o Grande Desastre Aéreo de Ontem, que é um poema em prosa, que é maravilhoso, que ele dedica ao Portinari. E é esse visual dele, né, de cego visionário, né? Vejo sangue no ar, vejo o piloto que levava uma flor para a noiva, abraçado com a hélice, e o violonista em que a morte acentuou a palidez, despenhar. Aliás, é o violinista, aqui está escrever errado. E o violinista em que a morte acentuou a palidez, despenhar-se com sua cabeleira negra e seus Stradivarius. A mãos e pernas de dançarinas arremessadas na explosão. Corpos irreconhecíveis, identificados pelo grande reconhecedor. Vejo sangue no ar, vejo chuva de sangue caindo nas nuvens batizadas pelo sangue dos poetas mártires. Vejo a nadadora belíssima, no seu último salto de banhista, mais rápida, porque vem sem vida. Vejo 3 meninas caindo rápidas, enfunadas, como se dançassem ainda. E vejo a louca abraçada ao ramalhete de rosas que ela pensou ser o paraquedas, e a prima-dona, com a longa cauda de lantejoulas, riscando o céu como um cometa. E o sino, que ia para uma capela do oeste, vir dobrando finados pelos pobres mortos. Presumo que a moça adormecida na cabine ainda vem dormindo, tão tranquila e cega. Ó, amigos, o paralítico vem com extrema rapidez, vem como uma estrela cadente, vem com as pernas do vento. Chove sangue sobre as nuvens de Deus, e há poetas míopes que pensam que é o arrebol. Maravilha isso, que maravilha. Que coisa, né? Que visual. Nossa, Aí assim, na minha doideira, eu falei, pô, vou pesquisar para ver que grande desastre aéreo aconteceu nesse período, né, para ele escrever esse poema. Porque na época não tinha esses, esses grandes aviões, né? Assim, os aviões eram menores, tinha menos lugares e tal, não sei o quê. E aí, eu não achei, na pesquisa que eu vi aqui no Brasil, não teve nenhum grande acidente nesse período. Mas foi nessa época, mais ou menos, que teve o acidente lá que matou o Carlos Gardel. E matou também o parceiro dele, que era um brasileiro, que agora eu esqueci o nome dele. E talvez tenha sido inspirado no acidente aéreo lá do avião, do desastre aéreo do Carlos Gardel, que ele tenha escrito esse poema. Mas é um como é que é o poema, nome desse poema mesmo, Cláudio? O Grande Desastre Aéreo de Ontem. Então, aí você vê, né, que assim, é escrito em cima do fato, né? O Jorge Lima tinha muito isso também, né? Ele era muito atento à realidade em volta dele, então ele estava sempre bem informado, estava sempre vivo nas coisas, né? Assim, ele conversava muito, assim, lia muito, então, ó, o Chico de Assis mandando um abraço aí, Chico. O Chico é um grande parceiro nessa história com o Jorge Lima, né? A gente já fez grandes trabalhos com o Jorge de Lima, e ele falando aquele poema que eu falei do GWBR, eu fiz uma vez, isso tem uns 4 anos, com o João César de Castro Rocha, lá na Abralic. O João era o presidente, chefão da Abralic. Aí ele convidou a gente para fazer uma abertura lá, um show sobre Jorge de Lima. E aí a gente conseguiu trazer o Chico de Assis e mais um grupo regional nordestino, que era zabumba, triângulo e tinha sanfona, né? E a gente fez um show, a gente fez um ensaio e ficou lindo assim. E o Chico falando esse poema GWBR, acompanhado por aquele
pelo som que a gente fez, assim, é uma das coisas, eu tenho isso gravado, depois eu te mostro, só para a Suzana. Ou quando o disco sair, aí eu mostro para todos vocês. Mas é uma coisa também que eu quero fazer em torno de Jorge Lima, é fazer um trabalho de música também sobre Jorge Lima, que a poesia dele é muito musical. Você vê, esse poema é um poema em prosa, né? E eu musiquei sem mudar uma vírgula, não mudei nada, assim, não tem nada para mudar. Então, é um cara fantástico. Tem uma coisa, assim, quer dizer, ele passeia tranquilamente pelo o surrealismo, está ali assim, não é? É. Não, e É ele como pintor engraçado como é também, que... ele foi considerado assim, ele era assim, o surrealismo entrou, deixou as marcas e ele seguiu na vida dele, assim. Ele era aquele cara que tipo aquele andarilho, né? Opa, desculpe aqui, peraí. Eu tirei sem querer aqui o... Ih, caramba. Ele era aquele tipo de andarilho que não deixa nada no caminho, né? Um acumulador, né? Então, ele passou pelo surrealismo, ele incorporou a bagagem dele e seguiu em frente, né? Como ele já tinha feito com o parnasianismo e depois com o próprio modernismo, né? Então, assim, cara, é um autor que merece ser lido por todo mundo, assim. Eu fico até sem palavras, viu? Então, acho que já podemos já conversar um pouco, né, com o povo. Eu vou fazer a primeira pergunta. Assim, Oba! eu fico sempre pensando, porque, na verdade, né, ele ficou, as pessoas se fixaram muito na invenção de Orfeu, que é uma maravilha, que é sabe, uma 10.000 versos, né? É um livro, é pois um poema de 10.000 versos. maravilha, né? Mas assim, mas a importância dele, assim, como poeta, como personalidade, se fala muito, né, no caso do modernismo. Quer dizer, você tem ali o Murilo Mendes, que é da terceira geração, que a gente chama, né? Uhum. O Jorge Lima aparece um pouco, mas aí vem o Vinícius e se populariza por ali pelos anos 30, 40. E se fala também, Oswald de Andrade e Mário, que Mário, ficam um pouco... E ele passa um pouco batido, quer dizer, a o obra Drummond, né? toda Drummond em dele 28, a partir de 28, se eu não me engano. a obra dele toda. Eu tenho um livro infantil dele aqui, assim, maravilhoso. É, E é uma coisa assim que ele passeia em tudo, em todos os gêneros, né? Ele é. trabalha e ele é o Jorge de Lima em todos. Aham, O talento é. é espetacular, hein? Né? A obra é grande, em todos os gêneros ele é grande. Não, e Né? como um cara que tinha a rotina que ele tinha, conseguiu criar uma obra desse tamanho e ele morreu com 60 anos, né? Não viveu Cedo, muito, né? né? Aliás, ele e o Graciliano Ramos têm uma coisa interessante, né? Que eles nunca foram amigos próximos, nunca um escreveu sobre o outro, assim, sempre com respeito, mas com distância, porque eles eram muito diferentes, né? Até uma vez eu fiz um documentário chamado O Ateu e o Místico, né? O ateu era Dionisíaco e o Apolíneo Dionisíaco. um é econômico, o outro é caudaloso, né? Assim, eles são muito É, diferentes. Eles nasceram em cidades próximas, são poucos quilômetros entre União dos Palmares e... Qual é o nome da cidade do... Quebrangulo, onde Brangulo. ele nasceu, né? E como eles têm uma trajetória assim, parecem trilhos de uma mesma linha que nunca se encontram, né? Não se tocam, né? E morreram com a mesma idade, nasceram mais ou menos na mesma... Acho que o Graciliano nasceu alguns meses antes e morreu alguns meses antes, né? Um E o Jorge ano. Lima nasceu uns meses depois, morreu. Os dois morreram com 60 anos, né? E é muito interessante como, né, como a literatura brasileira da primeira metade do século, como era rica, né? E como esses caras, isso sem contar as cartas, né? Parece que só com o Tristão de Ataíde, ao seu Moroso Lima, né? Foram 300 cartas que ele trocou, né? Então, assim, é uma coisa fabulosa, né? É uma obra, assim, eu estou falando, eu leio bastante Jorge Lima, mas tem muita coisa ainda dele que eu não consegui ler, ainda não tive tempo de ler, né? O Ricardo Vieira Lima já fez algumas observações aqui no chat, né? E ele diz assim, né? Ele fala, né? Jorge Lima foi um homem
múltiplo e bastante inquieto, grande poeta, médico, político, romancista e um excelente pintor também. É muito bom ver essas outras facetas do autor alagoano. Parabéns, Cláudio. Você e Marco Lucchesi são grandes divulgadores da obra limiana. Realmente, o Marco também já Eu escreveu também. sobre nós. O Marco é erudito que desce do pedestal ali para estar próximo das coisas, das pessoas, né? E ele nunca se furta a conhecer o que está acontecendo, né? Ele não se isolou ali naquela coisa, porque ele conhece muito de literatura, né? Não só brasileira. E eu já sou mais o vira-lata ali, né? O cão sarnento que vai levando a obra do Jorge Lima para cá e para lá, né? O cansamento. É o caramelo, o cão caramelo, vamos dizer. Cão sarnento não, que é muito. É Você, pesado. a questão aqui... Ó, o Vitor, ó. Fala, Vitor. É para falar agora. Pode falar. Abre o microfone. Oba, O microfone é beleza. aberto, cara. Vai Opa, lá, vamos diz aí. conversar. Foi. Eu gostei muito da sua Tá. apresentação. Eu chamei até os orientandos meus, não sei se estão por aí para ouvir, estava muito. Porque eu também concordo com você. Eu ia fazer minha dissertação de mestrado sobre Jorge Lima. E então, na época, o meu orientador era o Silviano, e a primeira coisa que ele disse: leia tudo do Jorge Lima, tudo. E eu descobri naquela época, a Biblioteca Nacional tinha feito uma obra completa em vários volumes pequenininhos. Eu não sei onde aquilo foi parar na minha vida, porque tinha, inclusive, essa homenagem dele ao Padre Anchieta. Era uma espécie de teatro, uma coisa assim até meio... porque era meio, vamos dizer, de pregação religiosa e tal. É uma coisa amorosa, né? Porque Era... é bem ingênua. Eu gostei muito do que você falou, tem muito a ver com o Manuel Bandeira também, né? Quer dizer, e talvez até com essa questão desses escritores nordestinos, o Graciliano, isso ele comentava demais, né? Que tinha uma afetação, né? Num pessoal que veio da Semana, né, de arte moderna, que teve ligado à Semana, e esses escritores parece que têm uma coisa mais genuína, mesmo quando o Jorge Lima é sofisticado, né, nos poemas dele religiosos, que são difíceis, sonetos espetaculares, fantásticos, enigmáticos, mas parece que tem uma coisa mais genuína, assim, vivida, assim, de posicionamento, né? Até quando ele se torna um poeta místico, uma questão existencial dele se posicionar. Não, e ele pagou um preço por isso, por essa coisa da questão mística, né? Porque a esquerda, por exemplo, ignorou ele depois disso, ignorou ele completamente, né? E o tipo de desprezo, né? Porque é precioso. E aí você vê, eu achei engraçado lembrar do seguinte: pouco depois, né, de eu ter passado por isso, eu desisti, eu fui parar no Nelson Rodrigues por causa disso. Depois é um caminho meio tortuoso. Aí um dia o Silviano, depois de me preparar, porque eu ia fazer da relação, um aluno meu, até que devia estar vendo, não sei se ele está vendo a tua apresentação, mandei recado hoje para ele, que ele acabou fazendo a dissertação mestrado que eu ia fazer, que é da relação do Jorge Lima com o Centro Dom Vital, entende? E por causa de pesquisar essa relação dele, eu descobri que os católicos, assim como ele, recém-convertidos, admiravam Nelson Rodrigues, tinham um fascínio por Nelson. E aí, para pesquisar essa história, acabei passando anos da minha vida estudando Nelson Rodrigues depois. Mas, então, em suma, eu acho bacana até que, nessa época, o Chico Buarque e o Edu Lobo, eu não sei, agora eu vou te fazer até uma pergunta, sei lá, colocar uma questão, talvez seja porque é uma fase em que a esquerda perdeu um pouco, até as pessoas de esquerda, eu me considero um homem de esquerda e tal, mas que perderam um pouco o medo ou o pudor, ou assim, a coisa... o limite de procurar essas pessoas que foram consideradas... O Jorge Lima, um homem, né, que depois se tornou aquela questão dele mística, né, embora fosse messiânica, libertária, mas era uma coisa nitidamente religiosa, que não tinha
nada, assim, não tinha a ver com as posições de esquerda, tal, tal, tal. Sim. Agora, aí eu não sei se é por isso que foi propício para o Chico Buarque e o Edu Lobo descobrirem, porque aquilo é uma obra-prima, mas não é uma obra-prima em que você vê a presença do Jorge Lima. Não sei Sim. se por mim, por eu ter lido muito, quando eu vi o Grande Circo Místico, as músicas, eu falei, caraca, no que tem deles transformarem, mas ficou uma marca muito grande, né, do legado do Jorge Lima ali, né, eu acho, não sei. Sim. Não Você sei sabe, se você acha, mas eu acho você muito falou isso. né, de ler a obra toda e tal, não sei o quê. O Otto Lara Rezende falava isso. Quer conhecer Jorge Lima? Leia ele todo. Senão você vai conhecer partes do Jorge Lima, né? E outra coisa com relação ao que você falou, o Nelson Rodrigues era um grande admirador de Jorge Lima, achava o grande poeta brasileiro, né? Assim, para ele não tinha João Cabral, não tinha Drummond. Ele, inclusive, ele não gostava do Drummond. E aí, quando saiu a Invenção de Orfeu, ele falou algo assim, tipo, chupa aí, Drummond. quando foi lançado. Essas situações Não são falou com essas maravilhosas. palavras, né? Mas falou isso, né? Sim, Eu acho sim. incrível, assim, também. Verdade, Que o né? Jorge, por exemplo, o Cacá Diegues, que é alagoano também, ele considera o Jorge Lima um poeta da altura do Luiz de Camões, assim. Sim, Tem uma sim. obra da altura do Luiz de Camões. Eu também considero, assim. Eu acho que o Jorge Lima é o poeta mais representativo da cultura brasileira. Isso, assim, Né? para não dizer que é o maior ou menor e tal, mas que ele é o mais representativo da cultura brasileira, eu acho, por tudo que ele fez, por tudo que ele viveu, por tudo que ele observou e transformou em literatura, sabe? Sei, sei, sei. E por essa pluralidade que você está falando também, né? Esse percurso que passa por uma porção de experiência, né? Bacana. Muito Ele legal, muito é, bom ouvir você. Muito obrigado. legal, Legal. obrigado você. O Jorge Lima é Hã? como o poema dele próprio sobre o Rio São Francisco, né? Que vai descendo e vai passando por várias paisagens. Esse é o Jorge Lima. A obra dele é isso. É uma viagem através da obra dele. É uma coisa incrível, né? E é uma coisa que realmente me comove e me intriga, né? Como ele escreveu tantas coisas diferentes, principalmente ao mesmo tempo, naquele período dos anos 30, né? Como ele dava conta disso com todas as responsabilidades que ele tinha, né? É É uma verdade. coisa maravilhosa, né? É Assim, verdade. e assim, sempre muito solícito com todo mundo, não maltratava todo mundo, não maltratava ninguém. Ele, inclusive, ele foi eleito para a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, não sei se foi 43, 44, foi um ano desse assim, ou 47. E ele e ele depois ele foi eleito porque ele tratava do pessoal que era do sindicato dos choferes da época, né? Taxistas e tal. Sim. E esse pessoal que elegeu ele. E ele É, chegou a ser presidente da Assembleia Assembleia, na Assembleia Legislativa. Legislativa, que a gente chama, nem lembro, né? Câmara dos Vereadores, né? A época era a Câmara Municipal. E aí, inclusive, eu vou procurar um deputado que eu conheço assim para ver se não faz, no dia do aniversário dele, não faz uma homenagem a ele, né, dos 130 anos, aqui na Câmara dos Vereadores. Eu acho que merece, pô. Você provavelmente tem documentação lá que você poderia ver, né? Legal. Pois é, deve ter coisas Passagem da dele época lá, interessantes né? para Que legal. pesquisar, né? É muito interessante. Ele trabalhava do lado ali, né, no Bar Amarelinho, né, no 11º andar. Que Então, pô, interessante essa época. Legal. mas vamos lá. Perguntas? Outra pessoa aí. Quem quer o que eu acho mais incrível aí, só complementando, né? Assim, quando eu li a Invenção de Orfeu, né? Uma nota preliminar em que ele faz a introdução dele mesmo, né? E aí ele se refere a ele em terceira pessoa, né? Ele, assim, aquilo. Então, Jorge de Lima, pois Jorge de Lima faz isso, faz aquilo, fez aquele outro. Tá ele, né? Ele apresentando em terceira pessoa. É fantástico, né? Assim. É muito bom. O que ele gosta? Ele só gosta de usar terno cinza, né? Assim, é muito interessante aquela apresentação. É bom, né, ter Sofreu um essas coisas, atentado, porque... não foi? Hã? Ele sofreu um atentado. Ele sofreu um atentado, Pô, deram 3 tiros na direção dele, não acertaram nenhum.
E dizem que foi por causa de mulher, olha só, lá em Alagoas. E por isso que ele veio às pressas para o Rio de Janeiro já nos anos 30, começo de 1930, eu acho, ou 31. Ele saiu de lá, ele era um médico muito conhecido lá e tal, e ele já queria vir para o Rio de Janeiro, e quando sofreu esse atentado, diz que foi um advogado ou um juiz que estava acusando ele de ter conquistado a mulher dele, né, e tal. E aí tentou matar ele, né? Mas aí não deu, errou os tiros, né? E aí ele resolveu vir embora, veio para o Rio de Janeiro, e aqui ele fez a vida dele, né? Eu vi que alguém comentou aí, acho que foi o Ricardo Vieira Lima, sobre a história do Prêmio Nobel. Eu posso contar alguma coisa sobre isso? Fale. Sabe da história? O Jorge de Lima, assim, essas facetas, né, que a gente não conhece, né? O Jorge de Lima foi o autor brasileiro mais próximo de ganhar um Prêmio Nobel. Inclusive, quem conta essa história é o Antônio Olinto, contava, né? Ele tem registrado o texto dele contando essa história, do Antônio Olinto, que ele diz que um dos integrantes da Academia Sueca veio ao Brasil para conhecer Jorge de Lima pessoalmente, porque já tinha ficado muito impressionado com a obra dele e tal, e a fama dele, porque ele era, nessa época, como eu falei, ele tinha uma fama, né? Uma fama, não, uma fama. E aí esse cara veio ao Rio, diz que ele passou a tarde inteira, encontrou com o Jorge Lima lá na Cinelândia, né? E passearam um pouco, conversaram. E o cara, o sueco lá da academia, ficou muito impressionado, ficou encantado com o Jorge Lima e voltou para lá com o intuito de indicar o Jorge Lima para um dos próximos prêmios Nobel, né? Para ganhar um dos próximos prêmios Nobel de literatura. Mas aí, logo depois, em 53, se eu não me engano, o Jorge Lima morreu, né? E aí não foi possível, assim. Eles estavam programando para dar o Nobel para o Jorge Lima um pouco adiante. E aí o Jorge Lima morreu antes e aí não ganhou o Nobel. Mas é interessante, né, ver assim, que as pessoas hoje não fazem ideia, né? Hoje você chega numa faculdade de letras, e fala: quem conhece Jorge Lima? Às vezes nem os professores conhecem, né? Os alunos, muito menos, mas os professores também não conhecem, né? Não se fala nele mais. Eu acho um horror isso. Não se E fala a nele. poesia dele é tão atual, a obra dele é tão atual, né? Por exemplo, no Calunga, o que ele fala do quinino, né? A tentativa de curar aquelas doenças com quinino, que não serve para nada, não é para aquela doença, é o que hoje a gente vive com a cloroquina, viveu, né? Na pandemia da Covid aí, o pessoal tentando curar com cloroquina. E aí você vê como o médico estava presente, né, o tempo todo na literatura dele, principalmente nesse livro, né? Assim, quem tiver a oportunidade de ler o livro vai notar assim que ali é o médico falando no ouvido do escritor o tempo todo, né? E aí tem um outro poema dele que eu queria ler, se der para ler, que mostra isso que eu estou falando, que é um outro poema que eu fiz música também, que é Boneca de Pano, que é um outro poema dele mais conhecido, né? Cadê Boneca de Pano? Boneca de Pano é um... Aqui, achei. Boneca de Pano é um poema assim, que hoje a gente visualiza como era, assim, lembra quando Pelé falou lá em 1970, 71, né? Olhem pelas criancinhas e tal, não sei o quê. Isso que o Jorge Lima fez aqui nesse poema do Boneca de Pano, que ele deve ter escrito lá por 1922, 23, olhem nossas criancinhas. Olha o poema, Boneca de Pano. Boneca de pano, dos olhos de conta, vestido de chita, cabelo de fita, cheinha de lã. De dia, de noite, os olhos abertos, olhando os bonecos que sabem marchar, calungas de mola que sabem pular. Boneca de pano que cai, não se quebra, que custa um tostão. Boneca de pano das meninas infelizes, que são guias de aleijados, que apanham pontas de cigarro, que mendigam nas ruas, coitadas. Quantas meninas dessas a gente ainda vê hoje, né? Boneca de pano, de rosto parado como essas meninas. Boneca sujinha, cheinha de lã. Os olhos de conta caíram. Ceguinha, rolou na sarjeta. O homem do lixo a levou, coberta de lama, nuinha, como quis Nosso Senhor. Então aí a gente vê, né? Se hoje a gente sai na rua, você vê as meninas aí, maltrapilhas, né? E já não tem nem mais a boneca de pano que antigamente tinha, né? Então
é um poeta muito atual o tempo todo, né? Assim, vai fazer 70 anos agora. Acho que no final desse ano faz 70 anos da morte dele também. E aí eu me dou conta do seguinte: o Fernando Pessoa, mais uma relação deles dois, né? Fernando Pessoa, quando ele só se tornou essa figura que hoje a gente conhece, né? Famosa no mundo inteiro, o ícone pop, a partir do cinquentenário de morte dele, que fizeram uma grande celebração em Lisboa, né, em Portugal, e foi quando publicaram pela primeira vez o livro do Desassossego, né, que até então não tinha sido publicado, só tinham sido publicados poemas. E aí o Fernando Pessoa se tornou uma figura assim, do dia para a noite, a glorificação póstuma, né, dele, né? E eu acho que isso poderia acontecer com o Jorge de Lima, né? A gente aproveitar esses 130 anos e 70 anos de morte e assim, e aproveitar que uma grande editora como a Alfaguara, né, Companhia das Letras, está investindo nisso, né? Que seria uma coisa muito importante para a literatura brasileira, a gente dar o real valor do Jorge de Lima, né? Assim, o real valor que ele tem. Na época do cinquentenário de morte do Jorge de Lima, foi 85, tinha uma geração inteira de poetas, né? Que Portugal sempre teve grandes poetas, né? Mas uma geração de poetas que ficou meio sob aquela sombra daquela árvore frondosa que é o Fernando Pessoa, e eles ficaram tão incomodados com a atenção que o Fernando Pessoa magnetizou todas as atenções, né? E aí chega um grupo de escritores, poetas da época, chegou a escrever um manifesto que o título era Pessoa demais já enjoa. De tanto que se falou do Fernando Pessoa, né? E depois aí o Fernando Pessoa virou esse ícone que está em todo lugar, né? Assim, uma coisa fabulosa, né? Vamos ver se a gente consegue com o Jorge Lima. Calf, quando eu quero conquistar um jovem assim para a poesia, eu leio umas coisas do Jorge de Lima. Eu vou ler um poema aqui que eu eu sei ele de cor, mas eu vou ler porque eu tenho medo de errar, né? Que é o famoso poema do nadador, né? Ah, sim. A água é falsa, a água é boa, nada nadador. A água é mansa, a água é doida. Aqui é fria, ali é morna. A água é fêmea, nada nadador. A água sobe, a água desce, a água é mansa, a água é doida, nada nadador. A água te lambe, a água te abraça, a água te leva, a água te mata, nada nadador. Senão, que restará de ti, nadador? Nada, nadador. Maravilhoso. É muito Quando eu bom. começo a falar na brincadeira, como é que a poesia, né? Ela é uma brincadeira, antes de mais nada, né? Ela é uma brincadeira com as palavras. Sim. E é uma brincadeira, que nem diz lá o personagem do Bustrófedon, né? No Três Tristes Tigres, né? Do Cabreira Infante, ele diz, é sério dentro da brincadeira. Né? Sim. Então, ele usa o humor isso e a brincadeira para falar de coisas. Agora, você falou disso, e eu lembrei de um poema dele que eu também sei de cor, e de uma história lá, mais uma vez com o Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, quando escreveu o primeiro poema dele, que é lembrado assim, quando ele tinha uns 5, 6 anos, foi quando a mãe ele tinha perdido o pai, né? E a mãe ia se casar com um cônsul que trabalharia lá em Durban, na África do Sul. E aí o que ficou acertado é que ela ia com a família, mas deixaria o Fernando Pessoa, que era muito pequeno, com a avó. E ele não queria ficar em Portugal. Aí ele esperou o momento certo, assim, né? Que a mãe estava recebendo as visitas em casa, né? Para ter testemunhas, né? Aí ele chegou no meio da sala, as pessoas lá, ele falou: eu escrevi um poema para minha mãe. Aí ele pediu para falar, né? Aí ele é assim: a minha mamã. Aí fala assim: ó terras de Portugal, terras onde nasci. Gosto muito, por mais que goste delas, gosto muito mais de ti. Ou seja, a mãe, né? Gosto muito mais da mãe do que as terras de Portugal. Então me leva, né? E aí ele foi para Durban, ficou 10 anos, depois voltou, tal. E aí é interessante, porque o Jorge de Lima, o primeiro poema dele que se tem notícia, ele escreveu com 7 anos de idade. Ele morava em União dos Palmares, e União dos Palmares
tinha toda aquela mística, né, do Serra da Barriga e tal, mas ele tinha um vizinho que ele chama de amigo Lau, né, no poema, e que era desses caras que consertam tudo, né? Tem aquela oficina, ele fica ali consertando tudo. E o Jorge Lima, nos momentos criança, né, ia para a escola, voltava, ou nem ia para a escola nessa época, não sei, 7 anos, ele ficava, não tinha o que fazer, ele ia lá para ouvir o amigo Lau, porque o amigo Lau falava bastante, falava muito, né? E ele ouvia muito. E aí ele escreveu um poema, e o poema diz assim: eu queria saber versos como o meu amigo Lau. Nunca vi versos mais belos como ele sabe lá. Trocava até meu carneiro, meu velocípede, sim, sem saber seus versos, meu pai. O que será de mim? Meu pai, me bote na escola do meu velho amigo Lau. Quero aprender com ele versos e não beabá. Essa coisa, né? Como a gente aprende com a poesia, né? É incrível. E aí, Só esse poema aprende. define o caminho dele na vida, né? Na vida futura. Da mesma maneira como esse poeminha do Fernando Pessoa também define, né? Entre a coisa da mãe, né? Que ele tinha uma coisa muito forte com a mãe, e a pátria, né? Portugal, né? Então, é muito interessante essas relações entre os dois. Uma maravilha. Adoro o Jorge Lima, gosto demais. Até foi bom, que já fazia tempo que eu não lia, não é? E foi tão bom essa retomada dele, sabe? Eu vou correndo comprar o livro, viu? Não, eu espero sinceramente que as pessoas abram os olhos a partir de agora, né, para o Jorge Lima, porque se tem uma editora que pode colocar o Jorge Lima no devido lugar dele, é a Companhia das Letras, né? Então, mais do que até as outras que ele já passou, né? Pelas quais ele já passou. Vamos ver, vamos ver. Eles estão empenhados, eles estão assim encantados com o Jorge Lima, né? Então, vamos ver. Alguns livros, a maioria deles começou na José Olímpio, né? Que ele publicou, Sim. né? Praticamente foi a que lançou o Jorge Lima, né, no Brasil, né? Mas vem cá, a gente está no final. Eu vi que todo mundo está quieto, todo mundo está ouvindo. Digam para mim aí, alguém fala, mostra janelinhas fechadas. Eu quero ver a cara das pessoas, mas se não puder, não tem problema, gente. Olha aí, ó, todo mundo aqui, Zulmira, Célia, olha só. Mônica, vamos ver quem mais, a Simone, o João Roberto Ripper, querido amigo, grande fotógrafo, olha aquela foto maravilhosa atrás dele, Vitor Hugo, meu amigo também, Vânia, Rico tá escondidinho. Eu fiquei muito feliz e eu agradeço a oportunidade, Suzana, de falar sobre o Jorge Lima, que para mim é sempre uma alegria muito grande falar do Jorge Lima. Não, Assim, vamos falar mais vezes, vamos fazer outras coisas, tá? E assim, eu agradeço demais, sabe, assim, a tua vinda aqui. Eu sabia que ia ser, que eu queria que o Jorge Lima fosse apresentado em toda essa amplitude que você nos trouxe, né? Porque muitas vezes o professor, por exemplo, um professor, ele se fixa em talvez um texto em que forneça mais oportunidades de falar em questões mais teóricas, né? E de repente eu queria que eu tenho um dos objetivos assim que eu como professora, né, às vezes eu fico assim, eu sempre quis, né, todo um trabalho, roda de leitura, tudo isso é sempre muito para popularizar a literatura então você chama por um poema que fale mais diretamente as pessoas, né, a vida cotidiana e tal, e de repente, à medida que elas vão lendo, elas vão tendo uma compreensão, né, que vão tendo um alcance maior, quer dizer, a compreensão vai se alargando, né, e ela pode alçar voos, né, a pessoa pode alçar voos mais altos, mas eu acho que essa coisa assim, por isso que eu chamei assim você, eu pensei, ele é um poeta e ao mesmo tempo, ele, quer dizer, a visão
de quem escreve poesia, que não necessariamente dá aula, embora você de vez em quando dê umas aulas, né? Assim, ela é mais livre, né? É mais livre, na verdade, né, Vitor? O que você acha? Não é? É muito mais livre, assim, né? O professor ele fica mais contido, talvez ele se coloca numa posição, talvez, de E que eu organizar. acho que também porque as pessoas perdem essa dimensão de para que interessa literatura para você, né? Essa questão toda, né? De você descobrir, por exemplo, quando eu conheci alguns poemas de Jorge Lima, eu disse que estranho, né? Que inquietante. E depois aí eu fui lá ver os sonetos dele. O que o cara quer dizer com isso? Aí aquilo te faz crescer, né? Intelectualmente, pessoalmente, né? Eu acho que isso é muito bacana, esse tipo de abordagem, né? Que muitas vezes a gente, como professor, afasta muito, quase que impede o aluno de ter uma relação mais visceral, né, com a literatura, ou existencial, sei lá, uma relação, né, de pessoa com aquilo ali, com aqueles textos, com aquele indivíduo que olhou para o mundo de um certo modo, né? Você bloqueia isso. Isso foi muito cultivado até na crítica, né? Num certo momento, esse distanciamento crítico, assim, uma postura intelectual que, do meu ponto de vista, é um tanto alienada também. Sim. Pois é. Que, na verdade, assim, aliena o leitor do resto da obra. Por exemplo, no meio acadêmico, se estuda muito, não se tem acho que mais quase nada para se falar sobre a invenção de Orfeu, porque já se falou tanto, né? Já tem tantas teses sobre a invenção de Orfeu, e eu acho assim que a porta de entrada para a obra de Jorge Lima não é a invenção de Orfeu, são os poemas modernistas, porque como Boneca de Pano, né? Como o GWBR, esse poema, esse Rio de São Francisco, esses poemas que são mais visuais e que tem mais ritmo e que fala da alma do povo, né? Então ali você tem uma noção assim, do tamanho desse poeta. Aí você vai assim, e mesmo ao mesmo tempo o poeta próximo de você, né? E aí depois ele Isso, vai se tornando aquele rarefeito, né? Ele isso. vai indo para a estratosfera, né? Mas esse é o papel dele, ele tinha que ir mesmo, esse era o caminho dele, né? Assim, E a da gente, própria. a Susana, obviamente, a gente acompanhou isso, conversa isso há alguns anos, há muitos anos, né? É porque a gente, atualmente, então, você vê, o aluno chega na universidade, ele sequer tem aquela viagem de ter gostado, de algum momento entendido, se interessado por algum autor. Aí as pessoas, por exemplo, esqueceu Jorge Amado, esqueceu Zé Lins, esqueceu essa parte da poesia do Jorge Lima, enquanto o aluno, então, ele vai procurar em outras fontes, às vezes a música popular e tal, e ele não sabe, nem sabe direito que literatura existem fontes e até trajetórias de autores que caminharam em várias vertentes que ele poderia se enriquecer como pessoa, trazer questões, né? Porque alguns desses caras fizeram sucesso porque traziam questões que eram discutidas. Claro. Aí depois até se transformaram em novelas, em filmes, porque traziam questões comportamentais, né? Questões existenciais, políticas, né? E, além disso, assim, ousadias, inovações na linguagem para poder trazer isso, né? Até mesmo naquilo que parece muito simples, né? Uma vez eu vi uma coisa interessante, desculpa falar demais assim, mas tem uma entrevista que, né, fizeram com o Nelson, disseram assim: Nelson, mas essa sua peça, uma estreia de peça, uma jornalista falou: essa sua peça ela tem tanta banalidade. Aí ele fez um ar assim, falou: você não imagina a dificuldade que eu tive para tornar isso tudo trabalho, né? Eu achei tão engraçado isso, né? Porque às vezes o autor precisa enxugar para tentar chegar lá e tudo, né? Ou ele quer apresentar uma coisa crua, né? Uma situação crua, né? E isso tem uma coisa que é o seguinte: tem uma discussão na literatura que é interessante, né? Que fala assim, não, poesia principalmente, né? É uma questão de expressão, né? É uma arte de expressão.
E aí dizem que aí eu, como faço recitagem de poesia, né? Isso dito, essa coisa da poesia é uma coisa de expressão, querendo criticar quem trata a poesia também como uma comunicação entre as pessoas, né? Então, assim, eu acho que não é só a expressão, é comunicação também, assim, que você não está falando para si mesmo, você não está falando para um Deus que só existe na sua cabeça, enfim, você está falando para as pessoas, né? Claro que você não tem que facilitar a vida do leitor, né, com banalidades, mas você tem que ter uma clareza do que você quer dizer e dizer com clareza. O Graciliano falava isso, né? Palavras foram feitas para dizer, sabe assim? E às vezes muitos autores esquecem isso, né? E alguns autores esquecem isso, né? Então, assim, para mim a literatura tem esse aspecto mesmo de eu estou falando para as pessoas, né? Qual a melhor maneira de eu falar isso para essas pessoas, né? Que linguagem eu vou usar, né? Como eu faço para não rebaixar a linguagem, para que chegue às pessoas? Por exemplo, quando eu escrevo, eu sempre penso assim, eu estou escrevendo para um leitor que eu não sei qual é. Ele pode ser até semi-analfabeto ou pode ser ilustradíssimo, né? Mas aí quando você pensa que que tem um leitor do outro lado, né? Que está lendo você e que não tem e que você não sabe qual o nível, né, de apreensão que ele vai ter daquele teu trabalho. Então eu sempre escrevo pensando o seguinte, por exemplo, prosa, né? Esse livro aqui tem que atender a quem só quer ler uma história, a quem quer buscar referências na literatura, a quem quer se aprofundar em certas questões. Então é isso. Aí quando eu escrevo um livro, tem essas camadas de leituras todas. Eu me preocupo com isso. Por isso que às vezes eu levo 2 anos para escrever um negócio, porque é importante isso. Você tem que assim, você tem que não, né? Assim, eu tenho que escrever alguma coisa quando eu escrevo que eu não estou escrevendo para mim, então que toque as pessoas pela sensibilidade, não pela erudição, não é? Mas aí você mesmo assim na sua exposição você mostrou muito claramente assim o Jorge Lima ele passou por vários níveis de várias modalidades, né, de aproximação, né, essa aproximação até mística e tal, de te inquietar e procurar que estado mental é esse, que percepção é essa, né, dos sonetos dele, né? Sim, Em outras obras, alguma coisa mais imediata. Por exemplo, você falou do Mulher Proletária, né? Eu me lembro, eu li esse poema ainda, nem assim, era meio... Eu acho que foi em colégio do ensino médio. Isso me chocou. Depois eu disse, parece Plínio Marcos até, sabe? Aquela coisa, pá, direta. É uma outra estética, uma outra proposta. outra estética. Mas E ele ele sabia adequava a linguagem fazer. dele. Ele não se Sabia prendia assim. fazer. Ele não se prendia no Jorge de Lima, né? Assim, É, ele tinha essa generosidade de descer ali e falar para as pessoas entenderem o que ele está falando, né? é verdade. Acho que Jorge de Lima Admirável. é um cara assim. Um dia me perguntaram assim, qual o autor que você gostaria de ter entrevistado? Eu já entrevistei mais de 500, talvez. Aí eu falei, Jorge de Lima. E o Fernando Pessoa também queria ter entrevistado, mas os dois, né? Porque, Na pô, é verdade, muito você queria fazer interessante, o confronto. Que legal. Menino, Klauf, a gente vai ficar até meia-noite com você falando do Jorge Lima, Eu vi viu? aqui que pipocou Está na alguma hora pergunta para a aqui, gente ó. terminar. Ó. Deixa eu ver as perguntas que tem aqui para ver se eu posso Vamos ajudar ver. aqui, ó. Ah, Eva, O parabéns, Jorge Hiper Lima, está foi muito... perguntando. Marco Luquez, aí vem. Sobre essas relações com a música, vou lembrar, tá, material. Cacá Diegues, após o lançamento da Invenção de Orfeu, houve uma tentativa de lançar a candidatura dele, eu já falei sobre isso, mas não foi essa história que ele está falando aqui, mas foi. Aí fala. Alguém pergunta aqui, qual o livro de poesias de Jorge Lima que fala do sururu, Maleita? Acho que é o Poemas. É o primeiro livro modernista dele, né? Ele lançou os 14 Alexandrinos e depois lançou o Poemas, já tempos depois, né? Mas você vai encontrar isso em outros livros também, menos, né? Assim, porque, claro, ele está falando daquilo, ele vai pesar naquilo que ele está falando. Mas esse olhar para ele, para os despossuídos, né? Diante da miséria do povo, das pessoas pobres, assim, é uma coisa incrível, assim. Nesse aspecto também que eu gostaria de entrevistá-lo, sabe? Assim,
porque é uma coisa fabulosa, assim, que foge. Eu não conheço nenhum outro autor que tenha tratado a literatura como um evangelho mesmo, né? Nesse aspecto, né? De levar para as pessoas aquilo que tem de mais alto na literatura, né? Eu costumo dizer que com Jorge Lima eu aprendi que a poesia tem que ir mais fundo, mais longe e mais alto, né? Assim, que tem que transcender. A poesia dele é transcendental, né? Por isso que até hoje a gente lê como se fosse hoje um boneca de pano, né? Assim, podia ser um poema incidental ali de uma época que ficou na época dele, né? Mas ele é um poeta que até hoje, assim, a poesia dele é muito atual, é impressionante. Parar e tudo que me impede de dormir, esses guindastes da noite, né? Esse vento violento, né? O último pensamento dos suicidas. É uma poesia muito Lindo, incrível, lindo, cara. Assim. maravilhoso. Cláudio, Então é isso. muito Então você lembrou. obrigada, meu amigo. Obrigada a Obrigado a vocês aí você, que obrigado ao vieram. pessoal todo que ficou aí ouvindo a gente. Vitor também. Fiquei toda Obrigado feliz a que o Vitor está vocês. aqui. Já vou convocar o Vitor para fazer uma janela sobre Nelson e depois uma janela, na verdade, sobre o livro de contos que ele acabou de lançar. Ah, tá. Tá? Boa. Se tiver coragem. Acabou de lançar ontem. Legal, Tá? boa. Eu Muito fiz o bom, muito prazer em prefácio ver vocês aqui. orgulhosamente. Muito Fiz o prazer. prefácio. Muito Tá? prazer, legal. Eu já pego as pessoas assim, Cláudio, É. na hora, assim, que Mas aí não esse tem como projeto é Tá fugir. muito fazendo, legal. vai à feira, encontra um escritor, já larga ali mesmo. Né? Eu ainda A quero. última vez a gente começou na feira, não foi, Suzana? Você tá tendo uma coisa assim, visionária. Não, Eu eu tenho um ainda quero poema. que ele dê um curso na estação, que ele faça, que o Vitor é um professor maravilhoso. Você quer maravilhoso? Está aqui. Sou um aposentado. Maravilhoso. Tá? Qualquer coisa que vocês virem assim, Vitor Hugo Adler, entrem, porque é muito bom. É verdade. Então, meus amigos, muito obrigada a todos. Tá? A nossa janela literária, enfim, mês que vem. Temos amanhã a Sexta com Letras. Vai ser lido um conto do Capote, do Truman Capote, sobre Natal. Vocês não podem perder. Às 6 da tarde, tá? Fora da Com Ave a Maria. Magnólia Gama, que é uma das nossas leitoras das Sextas com Letras, né? E também não esqueçam da nossa aula inaugural com Assis Brasil, porque ela é imperdível de verdade. Vocês vão ter um grande mestre da ficção brasileira, além de ser um grande romancista, falando sobre ficção, enfim, mas, ao mesmo tempo, falando sobre a importância da formação literária na vida de um escritor e de um mediador de leitura. Ele vai falar sobre a importância mesmo de um autor ler, ser um leitor, assim que nem o Cláudio. O Cláudio só é esse autor porque ele lê. É só isso. Quer dizer, não é só isso, a gente sabe que tem muito mais coisas, mas a leitura está na base, né, de tudo, né, gente? Não, e então, você está o tempo todo dialogando, você como escritor está o tempo todo dialogando com os escritores que estão presentes aí, mas que são de outras épocas, são de outros séculos, né? A gente está o tempo todo, né? Porque eu costumo até dizer que o novo não é só a novidade, o novo é o que você não conhece, é o desconhecido, né? Então, de repente, você nunca leu Baudelaire, você lê Baudelaire, caramba, aquilo é uma novidade, aquilo é uma tremenda novidade, né? Agora, Suzana, eu queria aproveitar aqui, só antes de me despedir, de convidar vocês todos para o próximo Gigafone, que é quarta-feira, aqui no... É um restaurante maravilhoso que abriu aqui, chamado Sabor do Nordeste, que fica bem no cais principal da Ilha das Goias, é fácil de achar. E a Ilha das Goias hoje é muito fácil de acessar pelo metrô, né? Você salta no Jardim Oceânico, eu estou falando para quem é daqui do Rio. Você salta no estação do Jardim Oceânico, anda 30 metros, pega o barquinho, atravessa, não tem perigo nenhum, Suzana. Chega lá na margem. Manda o convite, que eu vou fazer uma excursão à Ilha da Gigóia com todo mundo. Pronto. Vamos embora. Aproveita, chega um pouco Suzana, antes. Chega na margem, Cláudio, chega lá na margem, grita assim, barqueiro! Aí ele vai lá te buscar, é facinho. É facinho, pô. E hoje esse trabalho 24 horas ali, é muito fácil de chegar, é barato, a entrada é franca, tem sorteio de livros, aí você aproveita e fala um poema lá, Suzana. Pô. Tá bom? Depois vou mandar o convite para vocês.
Gente, terminando então com uma quadra de um soneto, na verdade, o quarteto de um soneto, só para vocês saírem com o Jorge de Lima na cabeça. Entre livro e cavalo, o homem instalou 2 escadarias e uma bússola. Depois, verificou que, sendo duplas as suas asas dúbias, duplo o voo. Suzana, Depois, verificou que, sendo duplas as suas asas dúbias, duplo o voo. Suzana, esse soneto, que é do Invenção de Orfeu, é uma das músicas que eu as fiz. aparições. Hã? Uma das músicas que eu fiz foi em cima desse soneto. Maravilhoso esse soneto. Era um cavalo Aí feito ele de conta, asas e espinhos, né? De tá brasas aqui, era de um espinhos. cavalo todo feito em chamas, alastrado de insânias esbraseadas pelas tardes sem tempo, ele surgia e lia a mesma página que eu lia. Maravilhoso, né? Ué. Gente, vamos lá, Jorge de Lima na Obrigado, gente. cabeça. Vamos direto. Obrigado. Lê Jorge. Hã? Ajude Beijo a divulgar o Jorge de Lima. Muito obrigado. E olha, a gente vai, eu ainda vou fazer essa discussão, não estou brincando, não. Né? Eu quero ir. Se alguém quiser, já manda um e-mail para mim, a gente vai se juntar e vai lá ver o Clough na Ilha da Gigóia. Eu tenho vontade de ir, mas é à noite. E eu assim, mas acho que a velhice é está me muito dando fácil. um pouco de medo. Não, é muito fácil, Suzana. Você pode chegar um pouco mais cedo até, porque o dia está acabando tarde, né? Até 6 horas, 6h30 ainda tem sol. Lá tem um pôr do sol lindo. E você pode até pagar uma grana a mais lá para o barqueiro então, e pedir para dar uma Vitor, volta vamos pelas lá? ilhas. Pois é, uma ideia legal. Estou pensando aqui assim. É um arquipélago, são 9 ilhas. E o barqueiro pode fazer esse quarta-feira, legal. É quarta-feira. É de 7 às 10, mais ou menos. Mas se chegar um pouco antes, você ainda faz esse passeio. Talvez eu viaje, mas se eu estiver aqui, eu vou falar com o Vitor, a gente vai, e quem quiser se juntar a nós, vamos todos juntos. Tá? Ótimo. Tá hora, tá hora. Beijo para todo mundo, Beijo. gente. Beijo. Adoro ver vocês. Um abraço. Até logo. Tudo de bom para vocês. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigado a todos e todas. Obrigada, Cláudia. Até a próxima. Tchau. Tchau, Sana. Legal. Parabéns. Muito bom. Valeu muito. Deixa eu ver como é que faz isso aqui.